Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos iniciar hoje nosso encontro virtual. E a aula de hoje é uma aula bem tranquila, tá? E versa sobre um assunto que é um assunto importante, embora vocês já viram em diversas disciplinas, seja em algumas matérias lá do ensino médio, seja em algumas outras disciplinas também no ensino superior, e que hoje a gente vai abordar as dúvidas que vocês tiveram sobre vetores. Esse ente geométrico, que nós chamamos de vetores, é nada mais do que um segmento de reta orientado. Né? Então, vocês devem ter aprendido na matemática, ou na álgebra, ou geometria analítica. Eu tenho dois pontos no espaço, por exemplo, e a gente sabe que o menor caminho entre eles, que passa entre esses dois pontos, é uma reta. Por exemplo, colocar uma reta R qualquer. Nós podemos, então, construir um segmento de reta entre esses dois pontos, que eu vou chamar o ponto A e o ponto B. E aí nós damos aqui o nome de um segmento de reta AB. Contudo, isso daqui não nos dá nenhuma orientação se eu estou saindo de A em direção a B ou de B em direção a A. E nesse formato, então, nós agora, para definirmos o vetor, nós damos uma orientação. Embora ele tenha um comprimento, que a gente chama aqui o nosso módulo do vetor, ele precisa também de uma orientação. Certo? Nesse caso, eu coloquei essa orientação com base em uma seta. E aí, essa setazinha ela tem um início e tem um final, a ponta da flecha e o início da flecha, por exemplo. Tá? E aí, nós definimos agora um vetor saindo do ponto B em direção ao ponto A. E na escrita cursiva, nós escrevemos então os vetores nesse formato, colocando uma em cima deles. Na física, nós vamos convencionar. Na matemática, você pode colocar essa representação saindo do ponto B para o ponto A e essa setinha em cima. Mas eu posso também representar por letras no nosso alfabeto. Por exemplo, um vetor A, contanto que você coloque uma setinha em cima para representar que isso é um vetor, que é chamado vetor A. Se eu não colocar a setinha, colocar apenas um A, significa que eu estou trabalhando com a parte escalar. Enquanto aqui você tem a parte ou vetor. Tá certo? Isso daqui não é tão novidade para vocês, mas cuidado, porque nos livros textos, eles deixam bem claro que quando a letra não está em negrito, eu estou trabalhando com o escalar, ou algumas vezes eles representam por letras em itálico, e quando colocam em negrito, tá? Então está representando o vetor, tá bom? Seja letras maiúsculas, seja letras minúsculas. Como é que fica mais fácil eu representar desse formato? Então vamos colocar essa setinha. E aí, portanto, vocês tiveram já sabem de diversos exemplos de grandezas que podem ser representadas por meio de vetor. Uma delas é a nossa aceleração gravitacional, o G, que eu já representei nas aulas passadas nesse formato. E aqui, então, eu estou representando o vetor aceleração gravitacional. Tá? Se eu representar sem esse valor, ou sem a setinha, isso aqui é só o valor ou o escalar da aceleração gravitacional. Eu posso representar tanto desse formato, como nesse formato aqui, que é um módulo do meu vetor, e isso daqui vai ter um valorzinho, que vocês já sabem, é o meu valor 9,81 metros por segundo ao quadrado, e vamos trabalhar com esse valor nas nossas contas, se não for indicado diferente. Tá bom? Então, esse aqui é um vetor aceleração gravitacional. Um outro exemplo de vetor é o vetor deslocamento. Lembrem que um objeto tem uma posição, algumas vezes nós vimos nas equações de movimento, um objeto na posição 3 segundos, ele vai me dar, por exemplo, o valor mais 5 metros. A posição no tempo 5 segundos
que pode me dar a posição menos 2 metros. Contudo, o meu deslocamento é nada mais que a posição final menos a inicial, me dá menos 2. Um instante, que eu acrescentei um zero a mais quando não deveria. Só um instante, pessoal. Menos 2 metros. E agora, menos 5 metros. Resultado, menos 7 metros. Aqui já dá uma ideia, o negativo da parte vetorial do deslocamento. Portanto, o deslocamento é um vetor. Embora as posições aqui, você represente ele como um escalar, o número é sua unidade, embora também você tenha o positivo e o negativo aqui, que vai lhe dar uma orientação. Em termos vetoriais, e aí vocês viram já os sistemas de referência, é necessário para que eu possa representar essa parte dos vetores, eu coloco um sistema referencial qualquer, por exemplo, o eixo X, e uma origem, onde à direita eu coloco valores positivos e à esquerda valores negativos. O que eu estou representando aqui é que a posição desse objeto, nessa situação, ele está na condição de mais 5 metros no eixo X, e ele parte para o menos 2 metros nessa posição. Assim, então, crio esse vetor aqui, que é o vetor deslocamento ΔX. Tá certo, pessoal? Então, essas definições vocês já sabiam. Esse é um dos outros exemplos de grandezas vetoriais que são representados, né, de forma gráfica por um vetor, e já já vocês vão aprender, vocês viram também como representar essas grandezas por meio das suas componentes. E um outro exemplo que nós vamos ver no capítulo posterior, é a força que atua em um objeto. Ela é uma grandeza vetorial, então que o somatório de todas as forças que atuam no objeto é nada mais que o produto da massa pela aceleração do objeto. E aí aqui nós temos um exemplo de um produto vetorial. Mais especificamente, o produto de uma grandeza escalar, que é a massa, pelo vetor. A única coisa que essa grandeza escalar vai fazer é fazer com que eu aumente o módulo do vetor. Contudo, não modifica a sua orientação. Tá? E aí, essa questão da orientação, eu gosto de estabelecer uma padronização. Tá? Na orientação, existem dois conceitos associados que eu chamo da orientação em um vetor, que é a sua direção e o seu sentido. Certo? A direção ela vai estar associada com os eixos coordenados na qual esse vetor vai ser desenhado. Tá? Então, está associada com a direção com o eixo X, com o eixo Y, com o eixo Z, enquanto o sentido está relacionado ao ângulo com que ele faz em relação a um eixo. Tá certo? Então, eu posso representar esse vetor aqui. Vou colocar um sistema agora coordenado no eixo X, o eixo Y e um vetor partindo da minha origem, tendo esse formato. Então, nessa situação, por isso que eu falei de orientação, porque a direção dele, se você olhar bem, ele está apontando na direção, se for um sistema XY, lembre da matemática que eu defino aqui os quadrantes, como o primeiro quadrante partindo desse local, se você fizer uma movimentação em um ciclo imaginário, né, em torno desses quadrantes, eu tenho o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, esse vetor está apontando para o primeiro quadrante, certo? Fazendo um determinado ângulo θ, que aqui eu represento com o eixo X. Val, eu posso representar o θ em relação ao eixo Y? Pode. Contudo, lembre que existem as equações que estão associadas à mudança de sistemas cartesianos e outros sistemas que dependem do ângulo que você vai colocar. Esse sistema aqui é chamado sistema cartesiano.
proposto por René Descartes, e aí vai. Sistema cartesiano, você vê que você pode montar pontos aqui que são coordenadas e vão ter pontos, ou representações dele no eixo X, representações no eixo Y. Mas nós também temos outros sistemas, como sistemas polares. Tá? Esses sistemas polares, eles envolvem agora que esse vetor pode ser representado não mais em um sistema XY. Ele pode sim associar um sistema com um eixo X e um eixo Y. O vetor A está representado na mesma orientação, né? Na direção do primeiro quadrante, tá? Que eu vou chamar de vetor A. Contudo, eu vou utilizar outras grandezas para representar esse vetor. A primeira delas é a distância da origem até sua ponta. A gente pode chamar isso aqui de um vetor R, que seria essa distância daqui para cada posição. E outra é o ângulo com que ele faz em torno do eixo X. Então, aqui esse vetor é representado por um par X, Y. E aqui, nesse sistema polar, é pelo R e pelo θ. Tá bom? Para quem assistiu o meu curso da calculadora científica, tem uma das aulinhas lá, um dos vídeos, que faz exatamente a conversão entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. E aí, nessa situação, então, nós aprendemos que temos esses sistemas referenciais e que esses vetores, então, são representados por esse formato. E aqui foi um outro exemplo que eu comecei a falar sobre o somatório da força da massa vezes a aceleração, um produto, né, de um escalar por um vetor, mas nós definimos também outros dois produtos vetoriais, que está relacionado com o produto escalar de dois vetores e o produto vetorial de dois vetores. Por exemplo, o produto escalar A e escalar B. Percebam bem que eu fiz de propósito esse ponto maior para representar que isso aqui é um produto escalar. Então, normalmente cita-se aqui como A escalar B, e que aqui vocês já sabem que o módulo disso daqui vai nos dar o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo vetor e o cosseno do ângulo entre eles. E o resultado disso daqui nos dá um número que é um escalar. Nós também temos o produto vetorial dos dois vetores, o A vetor B, cujo módulo disso daqui é o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo vetor, vezes o seno do ângulo entre eles, o menor ângulo entre os dois vetores. Contudo, resultados aqui, isso aqui me dá um módulo. Só que o produto vetorial, ele resulta em um outro vetor. Então, como exemplos desses produtos vetoriais, e vocês vão relembrar isso comigo, vamos lembrar qual é a definição do trabalho. Tá? O trabalho é nada mais que o produto da força vezes o deslocamento, né? Vezes quem? O cosseno do ângulo entre os vetores força e deslocamento. Opa, Glauber, então tu está me dizendo que o trabalho é nada mais que um produto escalar de dois vetores? Exatamente. Então, posso representar como o trabalho como sendo o F escalar B. E lembrem, o professor Zequinha falou isso para vocês. O resultado de um produto escalar, tá, nos dá um escalar. E o trabalho, a gente sabe que o trabalho não é uma grandeza vetorial. Ele só é representado pelo número e pela sua unidade, portanto, um escalar. Nesse caso do vetor, nós temos um outro exemplo que até quando vocês começarem a ver a física 2, nós vamos lidar com o torque. Onde o torque é nada mais que o módulo dele, é o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo vetor, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. E isso daqui é uma representação vetorial. Assim, o torque é nada mais que o R vetor F. E se R vetor F está nessa terminologia aqui, quer dizer que o resultado disso daqui ele me dá, o resultado dessa conta aqui me dá o módulo do torque, contudo o resultado do vetor,
o produto vetorial nos é um vetor. Então, eu vou ter um vetor aqui, que é o torque. Veja a diferença para o trabalho e veja a diferença para cá. Então, essas aqui são as terminologias que vocês vão ver quando vocês estiverem trabalhando comigo na Física 1. Tá? É por isso que é importante esse conteúdo de vetores. Porque ele deu para vocês as bases para que você agora possa identificar produtos escalares, produtos vetoriais, um escalar com um vetor, ou simplesmente soma de vetores, e aí vai. Ok? Com essa visão geral, agora eu abro para vocês. Quais foram as dúvidas que vocês tiveram, ou que vocês encontraram, que vocês viram durante os vídeos, ou nessa aula de vetores? Professor, minha dúvida foi mais naquela parte que envolve vetores primários, que é x, y e z. Certo, João Vitor. Então você quer a dúvida acerca dos vetores unitários, na verdade, né? Isso. Ótimo. A sua dúvida. Vamos começar então a falar o que é um vetor unitário, cara. Para a física, vetor unitário, a única função dele é um vetor para lhe dar uma orientação em torno do sistema coordenado. Tá certo? Então, se agora nós olharmos um sistema tridimensional, vamos pegar aqui, ó, o sistema tridimensional, onde aqui eu adoto o eixo x, o eixo y e o eixo z. Eles são ortogonais entre si. E eu preciso colocar algum eixo geométrico que me dê uma orientação em cima desses eixos, que eu possa identificar qual eixo eu estou trabalhando e que seja de um unitário. O que quer dizer que o comprimento dele seja 1, e a unidade adimensional. Então, para isso foram criados esses vetores unitários, onde em cima do eixo Z, nós temos o vetor unitário K, que é chamado K-chapéu. Em cima do eixo Y, nós temos o J-chapéu. E em cima do eixo X, nós temos o I-chapéu. Mais estritamente falando, um vetor unitário é nada mais do que o vetor dividido pelo módulo dele. Então, o I-chapéu é o vetor I dividido pelo módulo dele. O J-chapéu é o vetor J dividido pelo módulo dele. E o K é o vetor K dividido pelo módulo dele. E o módulo desses rapazinhos aqui, sempre como eu já falei para você, o módulo do vetor unitário I, do J e do K é igual a 1. Então, esse sistema aqui você tem que ter em mente exatamente porque o produto escalar e o produto vetorial vai obedecer esse sisteminha aqui, e que vai obedecer às rotações de eixo, e vocês vão trabalhar com a mão, fazendo a rotação de um eixo com o outro. João Vitor, além disso, dessa parte, o que é que você gostaria que eu acrescentasse dessa parte dos vetores unitários? Professor, era somente isso mesmo, que eu não tinha Ó, entendido muito bem o conceito. O que é só significava? isso. O conceito dele é só isso mesmo. É somente matemático para que você possa colocar uma orientação no meu ponto. Então, por exemplo, se eu tiver uma coordenada aqui de um ponto qualquer P, eu posso orientá-lo aqui em termos da sua componente, ó, no eixo Z, no eixo Y e no eixo X. E eu posso dizer que esse ponto P, tá? Ele tem as coordenadas em X, em Y e em Z, e que se eu tiver um vetor saindo da origem até ele, eu vou representar isso aqui por um vetor P minúsculo, ele é nada mais que as componentes do tamanho dele, né, no eixo X, multiplicado pelo vetor unitário na direção X, somado com o tamanho que ele tem, o escalar Y, na direção J, e o Z, na direção K. Bom, e aí você representa um vetor, um ponto no espaço qualquer por um vetor, né, tridimensional, com 3 componentes.
Ok, João Vitor? Tem sua dúvida? Sim, professor, obrigado. Nada, cara. Vamos lá, mais dúvidas? Professor, eu fiquei com uma dúvida Oi, naquela Thiago. regra da mão direita, que eu não entendi bem o que você. Aquela parte. Pronto. Agora vamos exatamente nessa parte da regra da mão direita. Vamos pegar essa regra da mão direita com os vetores, tá? Se eu tiver um produto vetorial, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Se você olhar bem, eu vou desenhar só o eixo Y, o eixo X e o eixo Z está aqui apontando para vocês, tá bom? Aqui é o eixo Z, vou representar por essa bolinha com ponto, é porque ele está orientado, saindo da tela para vocês. Os vetores unitários, eles estão aqui, ó. Eu vou representar aqui o vetor I chapéu, o vetor unitário, e o vetor J. Como é que eu faço, então, essa orientação da regra da mão direita? Na regra da mão direita, Tiago, você tem que ter ideia dos seguintes pontos. Primeiramente, das pontas dos seus dedos, tá? Que eles vão apontar no primeiro vetor, tá? Vão apontar para o primeiro vetor que eu quero fazer o produto vetorial, seja um produto escalar, um produto vetorial e vai. Tá? Por exemplo, vamos fazer um produto que seja I vetor J. Vocês viram comigo que isso aqui é o módulo do primeiro, o módulo do segundo e o seno do ângulo. Mas que o resultado aqui gera um vetor. Para onde está apontando esse vetor? É a regra da mão direita. Então você vai pegar a sua mão direita. Deixa eu ver se vocês estão vendo a. Vocês vão ver a sua mão direita de vocês e o seguinte. Vocês vão utilizar os dedos, né? E apontar no sentido do primeiro vetor. No meu caso aí, o primeiro vetor é o I. Então, aí você vai ter que começar a quebrar a sua mão, virar o seu braço, apontar a ponta dele na direção do I. O que é que você faz? Eu tenho que fazer agora esses dedos varrerem o espaço e fazer com que eles agora vão em direção ao vetor J. Então, você faz esse sentido aqui, de rotação de 90 graus, fazendo com que o teu vetor I rotacione em direção a J e que o ângulo entre eles. A gente sabe que é 90 graus, mas vamos deixar esse θ. Então, nesse movimento da regra na mão direita, o que é que acontece? Se você fizer isso daí e fazer com que o I rotacione em direção a J, o resultado do terceiro vetor, né, que é o vetor resultante desses dois, ele está associado com a direção do seu polegar. Na direção do seu polegar, percebam bem que ele está apontando para você e saindo da tela. Ora, mas quem é que está saindo da tela? É o eixo Z, que o vetor unitário é o vetor K. E como ele está saindo na tela, e como saindo da tela os valores são positivos, portanto, esse produto vetorial me dá o valor mais K. Bom, então quer dizer que se eu invertesse, agora J, vetor I. Aí o que é que você vai fazer? Em vez de eu botar desse formato, eu vou orientar a minha mão para cima. Aí você diz, Valber, mas do mesmo jeito, ó, a minha mão para cima, na hora que eu rotacionar, eu vou rotacionar nesse sentido, né? Cuidado. Lembre que a rotação sempre é no ângulo menor, ou no menor ângulo entre os dois vetores, não no maior. E aí, entre esses dois, em vez de eu apontar assim e varrer o maior ângulo, eu vou ter que apontar desse formato e fazer com que o J caminhe em direção ao I. Caminhando em direção ao I, perceba que agora o meu polegar aponta para dentro da tela. E se ela está apontando para dentro da tela, ainda continua apontando em direção ao eixo Z, só que não nos valores de Z positivos, mas em direção a valores negativos. Então, é menos K. Então, é assim que inicialmente vocês vão utilizar a regra na mão direita. E aí vocês podem exatamente fazer essas rotações para os diversos outros sistemas coordenados. Tranquilo, Thiago?
Professor, então nesse caso aí a palma da mão tem que ficar virada para onde vai ser girada, não é isso? Exatamente para onde vai girar o outro vetor. É como se você fizesse assim, ó. Eu vou pegar a palma da mão do vetor I em direção ao vetor J pelo menor ângulo possível. Depois, do vetor J em direção ao vetor I, no menor ângulo possível, a palma da mão voltada para ele. Agora eu entendi, obrigado. Nada, cara. Vamos lá. Dúvidas? Como eu falei para vocês, essa aula de vetores é uma aula bem tranquila, bem razoávelzinha. Eu acho que dá para a gente, então, passar para fazer alguns exercícios. Tá? Nesse exercício aqui, ó, cada um dos vetores deslocamento, como eu falei para vocês, vetores de deslocamento, eu posso dizer o vetor deslocamento A e B, que estão mostrados nessas figuras. Eles têm um módulo de 3 metros. Então, o módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor B, que é igual ao valor 3,00 metros. Eu quero que a gente encontre graficamente A mais B, depois A menos B, B menos A. No item alfa, fica bem tranquilo de você resolver, se é graficamente, né? Eu tenho o vetor B, nesse sentido, o vetor A, nesse sentido, e aí você pode utilizar qualquer regra. Aqui, como as duas extremidades, né? Os dois pontos iniciais desses dois vetores estão partindo do mesmo ponto da origem, então posso utilizar aquela regra do paralelogramo, né? Onde eu pego, então, passo uma paralela ao vetor B, passo uma paralela ao vetor A, o vetor resultante, saindo da origem, chegando até esse ponto, é a soma de A mais B. No item bravo, eu vou ter agora o A menos B. Se vocês lembrarem bem, o menos B, na soma vetorial, eu posso escrever com uma subtração como sendo uma soma. É o vetor A somado com o negativo do vetor B. E aí, o negativo do vetor B é o mesmo vetor B, claro, não é o mesmo. É o vetor B, o seu módulo continua o mesmo, só que agora a direção dele vai ser invertida. Se aqui ele estava apontando diretamente para o valor positivo do eixo y, agora ele vai apontar para o negativo do eixo y. Então, eu vou ter ainda meu vetor A sendo representado aqui. E o vetor menos B aqui para baixo. Da mesma forma, regra do paralelogramo, A mais o menos B, eu vou encontrar o vetor resultante A somado com menos B. No item Charlie, ele quer B menos A, então mantenho o B. Vou fazer logo direto, né? Somado, né? Com menos A. Então, menos A está apontando aqui que direção? Na direção do primeiro quadrante. Agora, ele vai para na direção do terceiro quadrante. Menos A. E aí, esse daqui é o B mais menos A. E, por fim, nós temos aqui o delta, é o A menos duas vezes o B. Lembrem bem que aqui é só um produto. Eu vou aumentar o módulo do vetor por 2, não vou alterar mais nada. Contudo, ele tem um negativo. Posso representar isso aqui como A somado com menos duas vezes o B. Então, vou representar aqui o vetor A. E vou multiplicar o B duas vezes, só que menos B. Se o B estava aqui para cima, eu vou agora colocar um B menos 2B. E aí, tem exatamente o vetor resultante.
Tá bom? No último ponto, ele diz: informe todos os ângulos no sentido anti-horário a partir do eixo x positivo. Então, nas representações, todas as vezes a gente vai representar sempre os ângulos com os valores positivos nesse sentido, com os valores negativos para baixo. Aqui já está demonstrado, né? Nós temos o ângulo de 30 graus. Vocês concordam comigo que esse ângulo aqui, ó, é o valor de 30 graus? Aqui é exatamente o 90 graus. O que a gente tem que descobrir é só esse ângulo aqui, que dá para vocês descobrirem depois, tá? Que aí vai ficar muito poluído aqui a figura. Mas dá para vocês descobrirem, seja de forma geométrica ou utilizando a tangente. Como assim, Valber? Lembrem bem que a tangente do ângulo θ do vetor é nada mais que as reações do vetor da coordenada AY do vetor pelo seu AX. Vamos pegar só esse exemplo lá para eu colocar, só fazer o desenho e vocês fazerem depois em casa. Aqui, então, vou colocar em pontilhado o vetor B. O vetor A, que é isso aqui. E o vetor resultante. Esse vetor resultante, ele vai ter uma componente em cima do eixo x, que eu chamo de AX, e uma componente em cima do eixo y, que eu chamo de y. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo θ, ele vai ser definido exatamente por essa tangente, ou mais especificamente, a tangente a menos 1 de AY sobre AX. E aqui você pode utilizar diversas estratégias. Ah, Valber, como é que eu sei qual é o comprimento AY? Como é que eu sei o comprimento AX? O comprimento AX é só você pegar, se você olhar bem, ó, nesse vetor aqui, do ponto A, ele não aumenta a sua cota em relação ao X. Então, é nada mais do que a projeção de A em cima de X, que aí você pode encontrar, e depois a projeção de AY, como sendo a soma dessas componentes aqui. É tranquilo, não tem tanto problema. Tá certo, pessoal? Então, vocês vão fazer isso aqui depois. Em casa, tá? Beleza. Esse daqui foi um exercício só na parte gráfica dos vetores. E agora vamos para trabalhar com as componentes de um vetor. Algumas vezes Professor, você pode você... voltar só lá rapidinho? Posso. Eu tenho uma dúvida, que no Oi. caso é assim, o sinal negativo, ele não quer dizer que o módulo será negativo, né? Apenas que haverá uma mudança na orientação, é isso? Não, na verdade o módulo sempre será um resultado positivo. Sim. Então, O o sinal negativo ele só quer negativo só quer dizer... dizer a mudança da orientação, não é isso? Exatamente. A Ok, orientação, na verdade, da direção. Tá bom? ok. Nem sempre a gente consegue trabalhar só com a parte vetorial, com a parte gráfica, tá? Algumas vezes nós também queremos trabalhar com a parte mais numérica, né? Analítica, digamos assim. E a gente representa os vetores pelos componentes dos seus vetores. Como eu representei inicialmente, aquele vetor P com as suas componentes x, y e z. Então, eu tenho esses dois vetores aqui, que são dados por A igual a 2i mais 6j, e o B, 3i menos 2j, qualquer unidade arbitrária, porque ele não fala. Ele quer que a gente trace o vetor soma C, que é nada mais que a soma de A mais B. Então, o vetor soma C no item alfa é a soma do vetor A mais a soma do vetor B. Isso daqui a gente representa no seguinte formato. A gente representa o vetor como ele está, é o 2i mais 6j, somado com o vetor B. 3i menos 2j. E aí vamos organizar quem está indo para o mesmo eixo, ou para a mesma direção. No caso, 2i com 3i, resultado do vetor C, eu tenho 2i mais 3i, 5,0i, mais 6j menos 2j, mais 4,0j.
Bem simples, encontramos, pelo método das componentes, o vetor resultante. Tá? Nesse mesmo item, ele quer que a gente encontre agora o vetor diferença, D igual ao A menos o B. Lembrem que isso aqui é nada mais que a soma do vetor A com o negativo do vetor B. E aqui é só você substituir então, as coordenadas dos vetores e colocando sinais. Então, do vetor A, nós já sabemos que é 2i mais o 6j, somado com menos b. A gente pega todos os componentes de b e acrescenta o negativo. Então, fica menos 3i, menos com menos, mais 2j. E resultado, 2i menos 3i, menos 1i, 6 mais 2, mais 8, J. Ok? No item bravo, calcule C e D primeiro em termos de vetores unitários. Tá aqui os vetores unitários. Eu acho que aqui ele queria que a gente traçasse o vetor soma. Na verdade, o gráfico, tá bom, pessoal? Eu deixo para vocês fazerem esse gráfico. Tá? Mas vamos fazer só do item alfa. Então, para representar esse vetor, eu vou colocar aqui meus eixos coordenados. O eixo X e o eixo Y. E vou marcar exatamente. Ó, no eixo X, eu tenho que caminhar duas unidades no eixo X, né, para o vetor A. 2 unidades. E 6 no Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu encontro aqui o par coordenado, que é o vetor A. O vetor B, 3i menos 2j. Como eu estou representando esses dois vetores saindo do mesmo ponto, posso aplicar a lei do paralelogramo. E o vetor resultante, aqui nessa situação, sai desse ponto para cá, que é o vetor A mais B. Tá certo? E em termos de coordenada polar, pessoal, representando aí, você vai representar agora qual é o módulo de A mais B. Eu acho que deve ser isso aqui mesmo. E qual é esse ângulo aqui, ó? Certo? Então, como é que eu represento, então, o módulo de A mais B? O módulo de A mais B, que é o vetor C, ele tem duas coordenadas. Uma coordenada em direção do eixo X, que eu chamo a coordenada de C em X, e a outra coordenada de C em Y. Então, é bem simples aqui, porque eu posso determinar, primeiramente, quem é o ângulo com que esse vetor faz em relação ao eixo X. É a tangente de θ, que é nada mais que CY sobre CX. O θ é a tangente a menos 1 de CY sobre CX. Θ vai ser a tangente a menos 1 de... A coordenada CY já foi determinada, 4,0 dividido por 5,0. E aqui, pessoal, se vocês olharem bem, dá o valor 0,8. Qual é o problema? Primeiro problema que vocês vão ter. Calculadora. Lembrem que esse daqui é um valor que vai estar dado em graus ou em radianos? Exatamente em radianos. Então, vocês têm que mudar a calculadora científica de vocês para que vocês entrem com radianos. Então, vai ficar tangente a menos 1 de 4 dividido por 5. Por favor, confiram aí qual vai dar esse valor. Vamos ver se vocês encontram esse resultado aqui parecido com o meu. É aproximadamente 38, vamos lá.
2, 3, 2, 3,6 graus dos algarismos significativos. Por favor. Vocês confirmam o resultado? O meu deu isso também, professor. Ótimo, Alisson. Então é isso. Então quer dizer que esse ângulo aqui é aproximadamente 38,6 graus. Tá bom? E aí, em termos de coordenada, como é que eu faço para encontrar, então, o módulo desse vetor? Bem simples. Lembrando que o módulo de um vetor, se ele for representado de forma bidimensional, é a raiz das componentes dele elevado ao quadrado. Então, vai ter um módulo de C, que é a raiz de cx 5 ao quadrado, mais 4,00 ao quadrado. Módulo, então, do vetor C, 25,0. Lá. Dá aproximadamente 6,40 unidades arbitrárias. Então, em termos de coordenadas polares, eu represento, em termos de coordenadas cartesianas, isso daqui represento por 5,00 e o 4,00, é o x e o y. E em termos de coordenadas polares, é o r, 6,40, e o θ, 38,6 graus. Aqui o R, aqui o θ. Tranquilo? E aí vocês podem fazer a mesma coisa para o vetor delta, tá certo? Então, já trabalhamos com os vetores fazendo a sua representação gráfica. Nesse segundo exemplo, vocês trabalham novamente com os vetores na sua representação gráfica, mas em termos das suas coordenadas. E aqui nós vamos agora mais uma pequena aplicaçãozinha, né? Se eu tiver um vetor A com 6i menos 8j, vetor B menos 8i mais 3j unidades, e esse vetor C, determine A e B tal que essa soma A pequeno vezes o A mais B pequeno vezes B mais C seja igual a zero. Aqui é a aplicação direta. Nós somamos os três vetores e multiplicamos pelo termozinho A e B. Então, nessa situação, eu vou pegar o A, que multiplica o vetor A, 6i menos 8j, somado com o B, que é menos 8i mais 3j, mais o vetor C, 26i mais 19j, tudo isso é igual a zero, mas que zero? 0i mais 0j mais 0k. O vetor, né, zero representa dizendo que, em termos das suas componentes, em i, j e k, o valor é zero. E agora se resume em fazer um sistema. Por quê? Nós vamos, então, pegar todos aqueles valores que tem i, j e k e atrelá-los, deixarem todos juntos. Por exemplo, aqui vai ficar ó, 6a na direção i, menos 8a na direção j, mais... Vamos colocar logo aqui direto. Porque esse b vai ser multiplicado, tá, por esse outro valor, menos 8bi mais 3bj mais 26i mais 19j
J igual a 0i mais 0j. E eu vou omitir esse, porque eu não tenho nenhum componente aqui com k nos outros vetores. Então, reorganizando todo mundo que tem i, nós vamos ter quem? 6a, esse caso aqui é na direção i. Depois, menos 8b na direção i, tá? Mais 26, esse é o primeiro termo, somado com quem? Menos 8a, que é esse termo aqui, com j, mais 3b, que é esse outro aqui, e por fim, mais 19 na direção j, igual a 0i mais 0j. Pronto, agora vamos fazer uma comparação. Veja que o lado esquerdo e o lado direito, eu tenho que, já que é uma igualdade, o que eu tiver no lado direito, eu tenho que ter equivalência no lado esquerdo. Então, eu tenho que o valor é 6,0a menos 8b mais 26, obrigatoriamente tem que ser igual a 0. E o segundo termo, menos 8a mais 3b mais 19 igual a 0. Aí aqui é um sistema de equações. Podemos fazer esse sistema de equações, por exemplo, bom, aqui vamos ver a melhor maneira de fazer. Vou fazer bem devagarinho. Se eu dividir aqui por 6 e aqui dividir por 8, vou fazer primeiro aqui de cima. Dividido por 6, eu vou ter o sistema. Primeiro vai dar 1a menos 6 dividido por 8. Aliás, 8 dividido por 6. 1,33. Exatamente, bravo. Mais 26 dividido por 6. 4,33 igual a 0. E eu posso dividir esse rapaz aqui, ó, por 8. Vai ficar menos 1A. 3 dividido por 8. Mais 0,38P. Mais 2,38 igual a 0. E aí eu posso agora somar esses dois. Por que eu faço essa soma? É uma forma de eu eliminar o A. E eu vou ter, então, menos 1,33, 0,38, que aqui vai dar menos 0,95B, 4,33 mais 2,38. 6,71. Isso é igual a 0, onde que, passando esse valor para o outro lado, eu vou ter, e já multiplicando por menos 1, que eu vou ter, ó, menos 0,95, B é menos 6,71. B vai ser 6,71 dividido por 0,95. O meu aqui deu 7,6 aproximadamente. 0,6, aliás. Unidades. E aí, para encontrar o A, é só a gente substituir em qualquer uma dessas funções. Vamos substituir na primeira. 6,00A menos 8,0 multiplicado B, 7,06 mais 26 é igual a 0. 6A menos 56,5 mais 26 é igual a 0. Então, 6A vai ser igual. Esse valor vai dar negativo, menos 30 vezes 5,50, passando por outro lado, 30,5.
E de onde que o A? Aproximadamente 5. 5,08. Tá? E aí, como está colocando 3 casas, né? É o valor do A. E aí, portanto, encontramos os dois valores. O valor de A e o valor de B. Tranquilo, pessoal, até agora? Como eu falei para vocês, esses conteúdos aqui são conteúdos muito bacanas, muito legais. A gente vai ter uma aplicabilidade, uma grande aplicabilidade aqui nos problemas, alguns problemas na física voltados para a engenharia. Certo? E antes de encerrar, eu queria alertar ou chamar a atenção para vocês para 2 outros produtos. Tá? No início da aula, eu falei para vocês sobre os produtos escalar e produto vetorial. Tá? Por exemplo, produto escalar de um vetor A, escalar B. Vocês já sabem que aqui o resultado do A escalar B lhe dá um módulo primeiro, módulo segundo, cosseno do ângulo. Contudo, de onde sai esse valor aqui, a gente pode, lembrando lá da geometria analítica, dizer que isso daqui é nada mais do que uma matriz. Como assim uma matriz, Valber? Onde eu tenho ó, o I, o J e o K, as coordenadas do A, do B, do A no eixo X, do A no eixo Y, do A no eixo Z. E aqui é o BX, BY, BZ. E como vocês viram lá no meu vídeo, eu abri tudo isso daqui para o resultado a gente encontrar um escalar. E aí, portanto, quem seria, nessa situação, o vetor A escalar B? Então, a gente faz exatamente essa consideração. Colocamos na primeira linha os vetores unitários, I, J, K, as coordenadas 6, menos 8, e como eu não tenho K, é 0, e depois o menos 8, mais 3, e finalmente 0. Esse resultado aqui, pessoal, é nada mais do que vai me dar um escalar. E quem lembra qual é o resultado disso daqui? Vai dar a componente de A, X, BX, mais quem? AY, BY, mais AZ, BZ. E esse daqui nós sabemos que é 0. Então, isso aqui vai nos dar quem? O AX, 6, que multiplica o BX, menos 8, somado com AY, menos 8, multiplicado com o BY. Então, isso daqui, o A escalar B, vai nos dar 6 vezes 8, 48, só que olha o negativo, menos 3 vezes 8. E aqui o resultado vai dar menos 72. Tá bom? Unidades arbitrais. O resultado desse pode ser um resultado negativo, pessoal? Pode. Tá? Lembrem bem que um escalar aqui é representado por um número e por uma unidade. E que esse escalar pode ser um resultado, um valor negativo, sim. Quem seria o A vetor B? Então, a mesma consideração que você vai fazer aqui, o I, o J e o K, 6, menos 8, 0, menos 8, 3 e 0. E, particularmente, pessoal, aqui eu não decoro a equação do A vetor B. Eu prefiro abrir as suas... encontrar o determinante. Tá? Então, aqui eu coloco o I e o J. E vamos colocar aqui, ó, 6, menos 8, menos 8, 3. E vamos encontrar o determinante, que aqui nesse produto seria, ó,
esse daqui com esse daqui, que dá 0. Esse rapaz com esse rapaz, 0. E esse daqui vai ser quem? 6 vezes 3, 18, na direção K. O próximo, esse com esse, 8 vezes menos 8 vezes menos 8, 64. Só que lembre que aqui, esse menos com esse menos, né? Fica mais como a gente está no outro ramo do determinante, é menos 64K. Aqui, ó, é 0, aqui é 0. Então, o resultado do A vetor B vai ser mais 18 menos 64, menos 46K. E aqui é que eu quero representar para vocês. Percebam bem que esses dois vetores, o vetor A e o vetor B, pessoal, eles estão representados no plano bidimensional. Se eu colocar o x e o y aqui, ó, o eixo x e o eixo y, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o eixo y, x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no eixo y, menos 8. Aqui eu tenho a representação do vetor A. O vetor B é menos 8i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 8. Mais 3j. 1, 2, 3. Tá? E aqui eu vou varrer. Isso aqui é o B. E aí vamos lá, pessoal. Eu vou varrer. Eu quero fazer o A em direção ao B pelo menor ângulo possível. Cuidado. Eu posso, então, levar o engano de partir o ângulo por esse ponto. Só um instante, pessoal. Desconectou, pessoal? Vocês ainda conseguem me escutar? Sim, professor. Ótimo. Ótimo. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu posso ser levado a fazer com que ele caminhe em direção a esse ângulo aqui. E aí, sendo assim, olha só, o A, pela regra da mão direita, sair em direção ao B. E ele teria que apontar no eixo X, desculpa, no eixo Z positivo, saindo da tela. Mas a minha conta me demonstrou que ó, é o negativo. Então, esse ângulo aqui não é o menor ângulo entre os vetores. E que aqui, visualmente, agora podemos ver, o menor ângulo entre os dois vetores é esse daqui. E, portanto, pela regra da mão direita, o vetor A está nessa posição, eu vou fazer com que a palma da mão vá em direção ao vetor B. O A em direção B, veja para onde está o dedão apontando. Para dentro da tela. Portanto, se é para dentro da tela, eixo Z negativo. E aí, portanto, nós temos essa representação aqui. Tranquilo, pessoal? E a nossa aula de vetores, como eu falei para vocês, foi uma aula bem tranquila, bem simples. Nós encerramos aqui, então, essa parte do nosso Tira Dúvidas. Pergunto para vocês